Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês nessa manhã. Vamos ler a passagem de Gênesis, todos juntos. Gênesis 16, versos 7, 8 e 9. São 3 versículos, vamos ler na voz única, vamos lá? O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Hagar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. A história de Hagar é uma das histórias mais humanas da Bíblia. Ela não começa uma grande vitória, não é um holofote, o poder de Deus ali presente de uma maneira superlativa. Ela começa com uma mulher ferida, rejeitada, humilhada e fugindo. Hagar era uma serva egípcia na casa de Abraão e da Sara. Ela fazia parte de uma estrutura onde não tinha liberdade de escolha. Sua vida era submetida às decisões de outras pessoas, pois ela era escrava. Vamos relembrar do porquê Hagar está no deserto. A Sara, a dona da Hagar, e Abraão, eles tiveram uma boa ideia. O filho da promessa não estava vindo, e os dois eram estéreis. Já era passado quase 13 anos, e eles chegaram à ideia: puxa, eu acho que não vai ser possível nascer um filho de mim, porque não você pega a minha escrava Hagar, e você tem um filho com ela, e a partir dali nós teremos um herdeiro, alguém que possa cumprir a vontade de Deus. E o Abraão, em comum acordo, faz, e Hagar concebe o filho de Abraão. Só que a história muda aí. Em que sentido? A Sara era dona da escrava, mas no momento que ela concebe o filho de Abraão, ela está numa posição diferente, porque ela concebeu um filho do Abraão. Então Hagar, ela se sente uma pessoa mais, ou seja, empoderada sobre a sua dona. Tipo assim, agora eu tenho um filho, você é estéril. Quem vai dominar essa casa, essa prole, essa herança, será eu e o meu filho. E a Sara, ela se sente rejeitada. Como assim? Olha só como a Hagar, ela está sendo muito pretensiosa em querer tomar o meu lugar. Essa situação começou a gerar conflito. Sara começa a amargurar a vida da Hagar. E ela chega até Abraão: Abraão, agora a Hagar pensa que é dona do pedaço. Você tem que dar um jeito nela. E Abraão fala assim: olha, não quero saber, é sua escrava, você faz o que quiser com ela. Então começa a humilhá-la, começa a oprimi-la, ao ponto dela fugir. E Gênesis 16, 6 diz: então Sarai humilhou Hagar e ela fugiu de sua presença. A Hagar foge. Ela não foge porque tinha um destino. Não, agora eu vou para um lugar melhor. Ela foge porque estava tentando escapar da sua dor. Ela não estava caminhando para algum lugar. Ela estava apenas tentando sair de algum lugar. Meus queridos, essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Existem pessoas vivendo debaixo de opressões e de dificuldades de relacionamento tão fortes que toda a vida começa a funcionar em torno daquela situação. Não é verdade?
a pessoa já não vive mais os seus sonhos, e muito menos o sonho de Deus. Ela perde o propósito de vida, pensa apenas no problema no qual a pessoa se encontra, não consegue olhar para frente, porque está presa no que aconteceu lá no passado. A opressão se torna uma lente através da qual ela interpreta tudo. E muitas pessoas hoje estão fugindo de relacionamentos, fugindo de responsabilidades, fugindo de lembranças, lugares, fugindo de si mesmos. E esta manhã, do que você está fugindo, meu querido? Qual é o problema que está assolando sua vida, minha querida? A pergunta de Deus para Hagar no deserto é uma pergunta profunda. De onde vens e para onde vais? Deus não perguntou apenas sobre uma certa localização na qual ela se encontrava. Deus estava tratando a identidade de Hagar. Meus queridos, essas simples duas perguntas. Você sabe de onde veio? Você sabe para onde você está indo? Pessoas dominadas pela opressão ou por alguma situação sufocante, muitas vezes perdem a capacidade de responder essas duas simples perguntas. Você está na situação? Você não sabe onde você está? Você está à deriva? Vamos ver nosso primeiro ponto de hoje. A pressão ou a opressão pode fazer fugir da realidade sem nenhuma direção. Gênesis 16, 6. Ela fugiu da presença da Sara. Hagar estava sofrendo. A Bíblia não esconde essa realidade. Ela foi humilhada, ela foi ferida, ela foi colocada numa situação difícil. Mas existe algo interessante aqui. O deserto para onde Hagar fugiu não era apenas um lugar físico. Era também uma condição espiritual e emocional dela. Não é verdade que você está aqui em meio a tantas pessoas e você ainda se sente sozinho? Você não sente a parada? Hagar saiu de uma situação de opressão, mas entrou numa outra situação chamada isolamento. Quando nós estamos feridos, quando estamos cansados, quando estamos amargurados, a tendência nossa é de se isolar das responsabilidades, isolar das pessoas, isolar principalmente das pessoas que te amam. Fica trancafiado em algum lugar e ninguém sabe o que passa no teu coração. Hagar saiu da casa de Abrão, mas não sabia para onde estava indo, totalmente desnorteada. Ela saiu de um problema, mas ainda carregava dentro de si a dor do problema. Esse é o perigo da fuga, meus irmãos. Podemos mudar o ambiente, mas ainda continuamos presos ao problema. Muitas pessoas pensam, se eu mudar de lugar, tudo irá se resolver. Se eu abandonar essa situação, eu vou encontrar paz. Mas quando a opressão domina o coração, a pessoa leva o deserto consigo. Quando somos pressionados ou oprimidos, isso vai gerar uma falsa identidade em nós. Hagar provavelmente pensava, em meio a toda a amargura,
E eu sou apenas uma escrava. Eu não tenho valor. Minha vida pertence às decisões de outras pessoas. A opressão sempre tenta definir quem somos. O problema começa quando acreditamos que aquilo que sofremos é aquilo que somos. Meus queridos, uma pessoa pode ter passado por rejeição, pode ter sofrido abandono, pode ter enfrentado injustiça, mas isso não define a sua identidade. O inimigo, Satanás, quer que você fixe os seus olhos apenas para as suas dores, para as suas mágoas e suas traumas, dizendo: você é só isso. Você que é o problema. Se você sumir, tudo resolverá. Esses pensamentos podem até passar pela sua cabeça. Entretanto, não podem dominar o seu coração. Sabem por quê? Porque a minha imagem não pode ser denegrida por ninguém de fora e nem por você mesmo. Desde o momento que você entregou a sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você agora carrega a imagem de Deus. E para você ter certeza dessa imagem, você não precisa se olhar no espelho e tirar a conclusão sobre a tua própria imagem oprimida pelo pecado e pela sua dificuldade. Você se olha e você vê o seu semblante tudo baixo. Você precisa se libertar disso. Para se libertar da imagem que outros criaram sobre a sua pessoa e também da imagem falsa que você criou de si mesmo, de si mesma, precisamos olhar para Deus. Deus quer que olhemos apenas para Ele, porque nós fomos feitos de acordo com a sua imagem. E principalmente neste momento de deserto, precisamos ouvir Deus dizendo: meu filho, minha filha, não tire suas próprias conclusões sobre você mesmo. Fixe o seu olhar em mim e verás perfeitamente quem você é, uma nova criatura, alguém que prezo, e eu tenho planos para a sua vida. Uma breve aplicação para essa primeira parte. Vivemos em uma geração de pessoas cansadas e feridas, não é? Amanhã não te faz alegre, amanhã te cansa. Muitas pessoas estão sendo oprimidas por culpa do passado, medo do futuro, traumas emocionais, rejeição, problemas familiares, dificuldades financeiras, comparações nas redes sociais, pressão por sucesso, sentimento de incapacidade. E por causa disso, estamos fugindo. Mas fugir sem Deus não vai levar você à liberdade, mas vai levar você para um outro deserto. A solução que você acha para aquela situação, a princípio parece que vai dar certo, mas essa solução, ela vai desencadear num outro deserto, e assim sucessivamente, deserto atrás de deserto, deserto atrás de deserto, e você está totalmente alienado de tudo. Você está no deserto. Então Deus pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Deus quer tratar da sua história e da minha história.
Deus não quer que você fique preso no passado. Ele quer levar você para algo libertador. E para isso nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus. Amém, irmãos? Vamos para o segundo ponto. Deus nos encontra no deserto e nos revela que Ele é o Deus que vê e Deus que ouve. Poxa, pessoal, nós sabemos, teoricamente sabemos de tudo isso. Mas uma coisa é saber, uma coisa é você experienciar. Depois que Hagar foge, acontece algo extraordinário. A Bíblia diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte da água no deserto. Observe, Hagar estava procurando um caminho no deserto. E um caminho no deserto, todos são caminhos. Você não tem direção nenhuma. Mas nessa imensidão do deserto, na qual ela se encontrava, Deus estava procurando por Hagar. Ela estava fugindo de pessoas, mas não conseguia fugir da presença de Deus. Meus queridos, uma vez que você está em Cristo, eu e você não conseguiremos fugir de Deus. O deserto, que parecia ser o fim, tornou-se o lugar do encontro com nosso Deus. Meus queridos, precisamos encontrar o nosso Deus, principalmente no deserto que nós passamos. E Deus pergunta: de onde você vem e para onde você vai? Antes de Deus falar sobre o seu futuro, Ele quer tratar o seu passado. Da onde você vem, é isso que Deus quer tratar primeiramente. A gente não quer resolver as coisas do passado, a gente só quer ver as coisas que vão acontecer no futuro, mas Deus fala: calma aí, primeiro precisa resolver o seu passado. Deus não apenas resolve circunstâncias. Muitas vezes o que mais oramos para Deus é que Deus possa resolver as nossas circunstâncias. Resolva isso, resolva aquilo. Você quer que Deus resolva as coisas para você. Meus queridos, Deus não quer resolver se você tem carro ou não, se você tem casa ou não. Deus não quer resolver coisas materiais. Deus quer resolver o meu e o seu coração. Nós pedimos coisas, mas Deus está atentado na sua vida. E nós nem pensamos em resolver as coisas na nossa vida, porque é você que traz todos esses problemas. A gente quer resolver as situações que estão ao nosso redor. Não adianta mudar a situação, porque você é a mesma pessoa do passado. O que Deus quer é resolver o meu, o seu pensamento. Deus cura pessoas e não coisas. Hagar precisava entender essa questão. Minha história não vai terminar na dor. Minha identidade não vai ser definida pela opressão que estou passando. Hagar descobre que Deus é El-Roi. E El-Roi significa o Deus que vê. Tu é Deus que vê. Depois você pode ler o Gênesis 16 inteiro. Lá no versículo 13, ela faz essa declaração. Meus queridos, a sociedade não via Hagar, é escrava. Ela é pisada. A Sara não enxergava as suas lágrimas. Ela era invisível. Você se sente muitas vezes invisível, mesmo vendo na igreja? Mas Deus enxerga você. Deus enxerga as suas dificuldades. Deus resolve o seu problema da invisibilidade. Você não é um Zé Ninguém. Para você
Deus é tudo. O Deus Eroi, o Deus que vê, significa que Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as minhas, nossas batalhas, batalhas que ninguém conhece. Ele percebe dores que ninguém sabe, nem minha família sabe. Existe momentos que a maior dor não é o sofrimento, é sentir que ninguém entende, ninguém sabe o que passa por mim. Ninguém sabe o que se passa na minha vida. Mas Agar descobre: eu sou vista por Deus. E não para por aí. Agar descobre que Deus é Deus Ismael, o Deus que ouve. Agar estava carregando em seu ventre uma criança, nem tinha nome. Imagina, uma criança no deserto sem nome. Nem a mãe sabia que futuro ia ser na vida dela. Imagine, muito menos a criança que está no ventre. Mas Deus fala assim: Agar, essa criança que está no teu ventre será chamado Ismael. Sabe o que é Ismael? Deus que ouve. A mulher que ninguém escutava encontrou um Deus que ouvia. Deus estava dizendo: Agar, sua voz pode ser ignorada pelas pessoas, mas nunca será ignorada por mim. Assim diz Deus para Agar. E a aplicação para nós: muitas pessoas carregam uma pergunta: será que Deus realmente está vendo o que estou passando? A resposta é sim. Ele vê, Ele enxerga. Não somente isso, Ele ouve, Ele escuta os gemidos que estão lá no íntimo do seu ser. Antes de mudar a situação, Deus fortalece a pessoa dentro da situação, meus queridos. Ele fala: acaba o deserto. Não, Deus quer mudar você. O maior milagre não é apenas sair do deserto, é encontrar Deus no deserto, meus queridos. Você se encontra no deserto, é urgente você encontrar Deus. Nosso terceiro ponto: Deus nos chama para voltar a enfrentar aquilo que nos oprime com uma nova identidade. Talvez essa parte mais difícil, voltar aos problemas. Volta à tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ah, Senhor, não vou voltar. Não vou voltar para aquela pessoa que me oprime, não vou voltar para aquela patroa ou patrão, não vou fazer isso. Não vou voltar para aquela igreja que me filha, não vou voltar. Mas Deus fala: volte. Por quê? Porque Deus não queria apenas tirar Agar de uma situação. Deserto, agora vai viver um palácio. Não. Mais uma vez, Deus queria transformar Agar dentro daquela situação na qual estava sendo oprimida. Ela precisava voltar diferente. Antes ela voltaria como uma escrava ferida, se submeter à situação do opressor, totalmente indefesa, sendo abusado. Não. Agora ela voltaria como alguém que conheceu o Deus vivo. Ela voltaria sabendo que o Deus que vê tudo está com ela. Ela estaria voltando que Deus ouve todas as suas preces. E esse Deus tem um propósito na vida dela, mesmo nessa situação como escrava. Nós temos vários exemplos no povo de Israel, semelhante essa volta para o problema. Quando Israel saiu do Egito,
Deus poderia simplesmente tirar o povo da escravidão e levá-los imediatamente para Canaã. Mas no caminho, Deus levou ao deserto. E não foi um dia, 2 dias, 40 anos. Por quê? Por que é que essa dificuldade está delongando 5, 10, 20 anos na minha vida? Porque o deserto fez parte do povo de Israel. Porque era necessário tirar o Egito dentro deles. Por que é que você sofre? Porque nós sofremos, porque estamos no deserto. Porque é preciso tirar algo que não agrada a Deus na sua vida. Eles haviam saído fisicamente do Egito, mas ainda carregavam mentalmente a escravidão. E quando eles enfrentavam dificuldade no deserto, a primeira coisa que saiu da boca deles: eu preferia morrer lá no Egito, de barriga cheia. Eu vou morrer aqui, dessa maneira, com fome. Eles preferiam a escravidão conhecida do que a liberdade desconhecida. Sabe, muitas vezes você gosta de sofrer porque quer. Porque você está acostumado com essa vida de traumas e dores. Mas o que Deus está falando, não. O que eu quero resolver essa questão. Você precisa caminhar para a liberdade desconhecida comigo. Mas você insiste, persiste em ficar nas coisas que não agradam a Deus, no seu pecado, porque você está acostumado. A gente precisa tirar, e Deus envia deserto para tirar justamente essas questões do nosso coração. O deserto, meus queridos, não é castigo, mas sim treinamento. Deus estava preparando um povo que não viveria mais como escravo, mas como filho. Voltar para a opressão, voltar para aquela situação que você não gosta, não significa ser derrotado, meus queridos. Quando Deus chama Agar para voltar, Ele não está dizendo aceite a opressão como a sua identidade. Ele está dizendo, não permita que a opressão controle a sua vida. Existe uma diferença entre estar em uma situação difícil e ser definido por ela. Meus queridos, José, ele esteve preso, mas não era prisioneiro. Daniel estava no exílio, mas não perdeu a sua identidade. Israel esteve no Egito, mas continua sendo o povo da promessa. Agar estava em uma posição de serva, de escrava, mas era a mulher vista por Deus. E aqui nós podemos concluir, nada mais, esses 3 pontos que nós chegamos. Gênesis 16 nos mostra uma mulher fugindo pelo deserto. Ela fugia porque estava ferida. Ela fugia porque estava cansada. Ela fugia porque não sabia mais o que fazer. Mas no deserto, ela encontra Deus. E Deus mostra 3 coisas. Primeiro, Deus conhece a nossa história. Ele pergunta, de onde você vem? Ele sabe das nossas dores. Ele não quer mudar a circunstância. Ele quer mudar você. Segunda conclusão. Deus conhece a nossa direção. Ele pergunta, para onde você vai? Ele precisa tratar o seu coração primeiro, para que você possa decidir, Deus possa decidir o seu futuro. Esse futuro incerto na liberdade com Deus. Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Por último, Deus nos dá força para enfrentar aquilo que tentamos fugir. Agar voltou, mas voltou diferente. Porque agora ela conheceu o Deus herói,
Deus que tudo vê. Ela poderia voltar, porque agora ela carregava em seu ventre uma criança com um nome chamado Ismael. Deus que ouve e Deus que escuta. Meus queridos, hoje Deus continua encontrando pessoas no deserto. Pessoas cansadas, pessoas feridas, pessoas fugindo. E Ele continua dizendo: eu enxergo a sua dor. Eu vejo você. Eu ouço as suas dores. Eu estou escutando a tua oração. Igreja Anápolis, não viva em função daquilo que te oprime. Volte para enfrentar a sua história junto com Deus. Meus queridos, não fuja, mas retorne com Deus. Deus possa abençoar a todos com essa palavra. Gostaria que podemos orar brevemente e eu convido a equipe de louvor para nos dirigir um louvor. Pai, realmente fugimos de tantas coisas. Queremos até fugir do próprio Deus. Mas Deus permite o deserto em nossa vida para que nós possamos ter um encontro único, íntimo com o nosso Deus. Pai, nós queremos agora não fugir, queremos voltar, mas voltar diferente, sabendo que você é um Deus herói, sabendo que o nosso Deus é um Deus Ismael. Que essas palavras possam estar no nosso coração. Meus queridos, faça a sua oração. Você está pronto a voltar? Resolver seus traumas, suas dores? Você não está sozinha. Você não está sozinho. O que te assola, agora você pode enfrentar. Porque seu Deus está do seu lado e Ele tem um propósito. Faça a sua oração. Pai, eu vou enfrentar junto contigo. Você que terminou sua oração, convido a levantar de seus lugares para cantarmos um louvor ao Senhor.